Então, repetindo aqui, os principais poetas envolvidos nesse movimento, obviamente, foi o mais influente de todos, foi Fernando Pessoa. Fernando Pessoa veio com todos os seus heterônimos e os seus ortônimos, que nós vamos ter um momento só para ele, dedicado só para ele, uma aula voltada só para ele, tá certo? Mário de Sá Carneiro e José de Almada Negreiros, tá certo? E aí, nós vamos explanar um pouquinho melhor de cada um deles, tá certo? As características da revista Orfeu, vamos falar logo aqui. Ela tratava da estética da diversidade, ou seja, ela colocava a diversidade como algo, né, positivo e algo propulsor para, de certa forma, trazer um certo alívio, né, ou seja, buscar várias formas de se sobressair, várias formas de sair desse pessimismo, de sair dessa melancolia, de sair desse estado de depressão que os portugueses se encontravam. Tá? Questionamento de valores, questionamento de vários valores, valores no sentido de identidade, nos valores sociais, tá? A busca da ética, né, a euforia e a libertação da escrita e de regras. No modernismo, nós vamos ter uma liberdade de escrita. Tá? O poeta ele vai ter liberdade de escrita, nós chamamos de versos brancos e livres, né? Versos sem regra de métrica, versos sem regras restritas à gramática ou à ortografia, versos que o artista ele tinha, de certa forma, uma grande liberdade aí para ele escrever, né, e se posicionar. Tá bom? Então, agora, neste momento, convido vocês a ler este trecho, Ode Triunfal, que ele é de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, né, que é um heterônimo de Fernando Pessoa. Tá certo? Então, vamos lá? Confiram aí na telinha. Ode Triunfal. A poder exprimir-me todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina, poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo, poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me pacento a todos os perfumes de óleos e calores de carvões. Desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável. Fraternidade com todas as dinâmicas. Promíscua fúria de ser parte agente do rodar férreo e cosmopolita dos comboios estrenos. Então, neste poema, tá? Neste poema de Fernando Pessoa, através de Álvaro de Campos, né? Fernando Pessoa ele criava vários poetas, né, vários heterônimos, ou seja, várias opiniões diferentes da dele, ele criava outros autores, né, para expressar de forma fantasiosa, né, outras opiniões, ele criava, né, outros autores, como Álvaro de Campos, um personagem que ele criou, e ele o batizou como um poeta. Tá? E aí ele vai expressar essa ideia aí futurística do modernismo, né? Vai fazer menção justamente aí à velocidade, à tecnologia, né? Aos carros, aos comboios, né? De certa forma, algo que é bem avançado aí para o século XX, tá certo? Bem avançado aí para o começo do século XX, que não era comum à sociedade. Então, o modernismo, cumprindo aí a essência em palavra, ou seja, modernidade, né? Um mundo moderno, uma era moderna, tá? E aí, nós vamos falar um pouquinho agora de Almada Negreiros. Almada Negreiros, ele era um dos poetas, né, portugueses que ele justamente representava a ira contra a estagnação portuguesa. Para ele, os jovens portugueses mantinham-se conformados, né? Aderiram-se ao conformismo, de certa forma, eles não procuravam buscar uma solução, né, para os problemas. A sociedade dormia, a sociedade precisava despertar, e era justamente essa juventude, certo? Então, esses poetas, eles surgiram dentro dessa revista Orfeu justamente para tentar dar uma alavancada, justamente para tentar levantar o entusiasmo da população portuguesa, tá certo? E aí,
Nós vamos ler agora o Ultimato Futurista de Almada Negreiros. Acompanhe aí na telinha. Gostaria que vocês abrissem na página 9, onde tem o Ultimato Futurista. As gerações portuguesas do século XX, 1917. Eu não pertenço a nenhuma das gerações revolucionárias. Eu pertenço a uma geração construtiva. Eu sou um poeta português que ama a sua pátria. Eu tenho a idolatria da minha profissão e peso-a. Eu resolvo com a minha existência o significado atual da palavra poeta com toda a intensidade do privilégio. Eu tenho 22 anos fortes de saúde e de inteligência. Tá certo? Então, você começa a perceber aqui que ele começa a falar justamente que não pertence a nenhuma das gerações revolucionárias, mas ele pertence a uma geração construtiva, a uma geração otimista, a uma geração que, de certa forma, né, busca o novo, busca melhorar aí essa situação aí de depressão, essa situação aí de desconforto emocional causado desde as instabilidades, né, como nós podemos comprovar historicamente, do rei Carlos I, né, e o seu herdeiro, o príncipe Luís Filipe. E não só isso, Portugal instiga desde o sumiço de Dom Sebastião, tá bom? Desde o sumiço do rei Dom Sebastião, né, que eles, de certa forma, aí, já têm aí um descontentamento, tá certo? E aí, por último, eu gostaria de falar de Mário de Sá Carneiro, que vai tratar justamente da fragmentação do eu, né, o contrário de Almada, né, justamente porque ele era pessimista, ele já não acreditava tanto, né, nesse otimismo de Almada Negreiros. Ele acreditava que, de fato, Portugal não tinha jeito, né? E ele falava da fragmentação do eu, ou seja, que o ser ele tem várias identidades, de um ser incerto, de um ser cheio de dúvida, de um ser que não sabe quem é em existência real, em sentido ético, em sentido de individualismo, em sentido de coletividade. Tá? E aí, nesse momento, ele vai trazer um tom de aflição, um tom de sufoco de inovações, né? E aí, ele vai falar justamente que as tecnologias em excesso, elas vão trazer um sufoco, elas vão fazer com que as pessoas perdam as relações pessoais, né? E eu gostaria, nesse momento, de ler com vocês o seu poema Dispersão, que ele está na página 11. Vejam aí na telinha. Dispersão. Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto, e hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Passei pela minha vida um astro doido a sonhar. Na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Para mim, é sempre ontem. Não tenho amanhã nem hoje. O tempo que aos outros foge, cai sobre mim feito ontem. Não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que protejo. Se me olho a um espelho, erro. Não me acho no que projeto. Regresso dentro de mim, mas nada me fala. Nada. Tenho a alma amortalhada, sequinha dentro de mim. Não perdi a minha alma, fiquei com ela perdida. Assim eu choro da vida, a morte da minha alma. Então você consegue perceber um tom melancólico, um tom pessimista, um tom diferente de Almada Negreiros. Apesar dele acreditar, né, mesmo sendo pessimista, mesmo não acreditando na vida, também ser a favor do movimento orfismo, né, que foi justamente um movimento que tentou resgatar aí os valores, né, o saudosismo, a ideia de Portugal aí como desbravador e como conquistador e como um herói aí na história, tá certo? Então, nós vamos ficar por aqui. Não esqueça de dar like no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. E é isso aí. Tchau, tchau.